Bom dia, Sueli. Apenas para testar o nosso áudio, você me dá um retorno aí se está chegando bem o áudio. Obrigado. Como está o nosso áudio? Tá chegando bem o nosso áudio? Ah, obrigado. Nós vamos só aguardar um pouco, esperar a nossa intérprete de Libras para depois a gente começar a nossa atividade, ok? Obrigado pela presença, Priscila, Aline Bandeira e os demais. Ok, vamos aguardar a intérprete. Né? Olá, bom dia. Muito bem. Bom dia a todos. A gente gostaria de desejar um bom domingo, né, a todos, nesta manhã de domingo do dia 17 de janeiro de 2021. Gostaríamos de agradecer inicialmente o convite feito por nossa amiga Sueli do Centro Espírita Nosso Lar. Esperamos corresponder, fazer jus ao convite, à responsabilidade. Ok? Então, como de costume, nós fazemos, antes da nossa interpretação do Evangelho, a gente costuma fazer a leitura de uma mensagem e depois fazemos a nossa prece e, em seguida, a gente faz uma explanação, né? Fazemos uma interpretação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Ok? Então, a mensagem que eu trago hoje aqui para nós, para a gente já ir nos harmonizando, é uma Com mensagem com o licença, título, com licença. Desculpa te interromper. por não, Será que dá para fazer mais alto o áudio. o áudio? Ok. Posso Tem falar? como? Tem. Você está me ouvindo Obrigada. melhor agora? Tô. Tá ok. Então, a mensagem que nós vamos ler tem como título Nem Todos os Aflitos. Né? Essa mensagem foi enviada pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Essa mensagem se encontra no livro Reconforto. E começa assim: a provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois, depois de regulares períodos de paz e ordem, é, as, Kate, a Sueli está pedindo que eu coloque o fone de ouvido. Né? Para mim é melhor, mas ela tinha pedido antes que a gente não colocasse, porque às vezes dá problema, né? Vamos tentar. Tá.
Agora, o áudio está melhor? Então, vamos lá. Dando continuidade à mensagem que a gente estava lendo, né? Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação, que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sob as probabilidades de autossuperação, em longas, pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço dos companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se, por sua influência, a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a aprovação, qual o oleiro que encontra o fogo, o único recurso para imprimir a temperatura, que purifica a atmosfera, que, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura. A aprovação é a porta do acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhe as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização, consistente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos, a que somos todos chamados para a vida comum nas lutas de cada dia. Muito bem. Agora nós vamos fazer a nossa prece para que possamos aí sim fazer as nossas reflexões do nosso tema de hoje do Evangelho. Jesus, mestre amigo, queremos neste momento, Senhor, te agradecer pela essa oportunidade de trabalho. Te pedir que nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados. Te pedimos, rogamos também, Senhor, a assistência dos bons espíritos para que nos inspirem, para que possamos ter uma manhã proveitosa, este momento de reflexão seja proveitoso. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, feitos os agradecimentos iniciais, a gente vai falar do nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje tem como título Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Isso. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 20 e 21. Ele se encontra na parte onde estão as instruções dos Espíritos. É a parte final do capítulo 8. Na verdade, as instruções dos Espíritos ficam no final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, inicialmente, esse título, Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, dá a impressão de ser uma passagem do Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte, proferido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né?
No entanto, realmente ele não está lá. Essa frase, ela tem a ver com a mensagem recebida aqui por um espírito, né? A mensagem foi nos passada pelo espírito chamado Vianney. Vianney, ele também conhecido como Cura d'Ars. Ele foi um padre francês, né, muito conhecido na época pelas curas que ele fazia, né? As curas que ele fazia, ele utilizava muito a imposição das mãos, né? Uma técnica bastante conhecida, né, no meio espírita, que Cristo nos ensinou e que nos meios espíritas a gente utiliza para realizar o passe. É isso? Com a imposição das mãos. Muito bem. Esse padre, ele ficou famoso pelas curas que ele fazia, principalmente em relação às pessoas que não tinham a visão, que eram cegas, né? E essa mensagem ele trouxe numa reunião de médiuns, e que eles tinham trazido para essa reunião uma moça que não tinha a visão, ela era cega. E nessa reunião, eles evocaram o espírito de Vianney para que ele viesse e, de repente, trouxesse a cura para essa moça, né? Então, ele começa a mensagem dizendo o seguinte: meus bons amigos, por que haveis me chamado? É para me impor as mãos sobre essa pobre sofredora que aqui está e que eu a cure, né? Então, ele já pergunta isso, né? Vocês estão me chamando aqui para que eu faça a cura, né, dessa moça? E ele vai dizer: pobre filha, que você ore e espere, né? Ele diz: eu não sei fazer milagres sem que Deus o queira, né? E espera que todas as curas sejam atribuídas a Deus, né? Então, o espírito aqui, ele já se coloca numa condição de humildade, né? Onde ele diz que as curas não é ele quem realiza, mas sim Deus, né? Que realiza essas curas por intermédio dele. E aí, ele mais adiante, ele vai dizer o seguinte: os que são privados da vista, ou seja, aquelas pessoas que não enxergam, deveria se considerar os bem-aventurados da expiação, né? Ele traz também a mensagem onde ele diz que o Cristo nos diz que aquilo que nos causa mal deve ser arrancado e jogado fora, né? Então, o que isso quer dizer? Se nós temos alguma coisa que está nos causando mal, ou que poderia nos causar mal, é melhor que nós não tivéssemos, né? Então, fazendo uma comparação, às vezes as pessoas querem ganhar um dinheiro, né? Querem ficar rico, mas tem outros que dizem: se for para me fazer mal, eu prefiro não ter, né? Então, é o que o Espírito diz aqui, que aquelas pessoas que de repente passam por um problema de saúde, que tem uma restrição, ou não enxergam, ou tem um problema físico, às vezes aquilo ali é para o seu próprio bem, né? Porque se ele tivesse aquela condição, talvez ele não teria a mesma evolução, não teria a mesma condição de evoluir. Então, o que ele vai dizer? Que essas situações que a gente passa aqui são condições de expiação, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, em um capítulo mais atrás,
os Espíritos nos trazem a questão das nossas aflições, o porquê das nossas aflições. E eles dizem que muito das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, se não tem uma explicação nesta vida, ela, logicamente, se encontra em outra vida. Nesse capítulo, ele vai falar das causas anteriores das aflições e das causas atuais das aflições, né? E isso se enquadra muito bem na nossa reflexão aqui também. Então, ele diz que as aflições aqui na Terra, né, ela às vezes se encontra a explicação dela numa vida passada, né? Porque às vezes aquela pessoa não fez nada nesta vida para estar naquela condição. Bastamos imaginar uma pessoa que já nasce sem a visão, né? Então, o que é que aquela pessoa fez para ter nascido sem a visão? Se ela ainda não fez nada que causasse isso. Então, a explicação só pode estar numa vida anterior, né? Então, ele vai dizer que cada um, o que a gente tem, as situações que a gente passa, nós somos punidos por aquilo que a gente cometeu, né? No processo de reencarnação, a gente traz os problemas que nós causamos em outras vidas. Ou seja, quem de repente perdeu a vista, pode muito bem, em outra vida, ter causado um mal a outra pessoa. Por exemplo, ela pode ter tirado a visão de uma outra pessoa, né? Ela, por uma condição imposta, ou submeteu a um trabalho muito pesado, ou maus tratos, e que terminou ocasionando a perda da visão de outra pessoa. E consequentemente, nessa vida seguinte, às vezes ele vem privado naquela condição para reparar aquilo que ela causou a outro, né? Então, o que acontece com a gente nessas condições, geralmente é que nós estamos expiando as nossas faltas em vidas anteriores. Há situações em que a gente expia as nossas faltas nessa própria vida, né? Nós causamos um mal aqui, e aqui mesmo, nesta existência, às vezes a gente já expia as consequências daquela falta que nós causamos a alguém, né? Isso está relacionado à lei de causa e efeito, de ação e reação, né? Que é uma lei divina que rege todos os elementos, né? Que compõem o universo. Tudo que existe aqui tem uma causa que lhe deu origem. Eu costumo dizer que os nossos sofrimentos, nada do que nós estamos passando é por acaso. Deus não é injusto, né? Nós sabemos que Deus é justo, é misericordioso. Então, nós podemos entender de que nada do que nos acontece é por acaso e nem Deus está sendo injusto conosco, né? Às vezes nós não sabemos o porquê que nós estamos passando por essa situação, mas tenhamos essa certeza de que Deus não nos dá nenhuma punição, né? Não, vamos tirar essa ideia desse Deus que castiga, né? Então, tudo que nos acontece é consequência dos nossos atos, né? Então, como os Espíritos nos dizem, tudo, se tem um efeito bom, logicamente a causa é boa, né? Do mesmo jeito é o contrário, né? Se nós temos um efeito ruim, maléfico, é porque nós fizemos coisas que resultou nisso, né? Nesse sentido, Cristo diz, a candeia do corpo são nossos olhos, né? De sorte que se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo também será mau, será tenebroso, né? Então, primeiro a gente tem que ter em mente isso, que Deus não é injusto.
para conosco. A gente acha que as coisas ruins só acontecem com a gente, que os outros, né, são melhores, a vida do outro é melhor. A gente sempre acha que a vida dos outros é melhor, que os nossos problemas são maiores, né? Então, nós temos que entender que as limitações que a gente sofre são consequência de nossos atos, se não nesta vida, em vidas anteriores, né? Outro, quando Vianney vai trazer algumas observações interessantes na mensagem, quando ele diz, só a título de adiantamento, essa moça não é curada, né? Ao final da reunião, ela não é curada. E ele vai explicar por quê, né? Ele, inclusive, chama que devemos orar, quando nós estivermos num momento de aflição, nós devemos orar uma oração profunda, de nosso ser interior, né? E ele diz o seguinte, que a gente deve dizer, meu Pai, curai-me, fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. E diz mais, que minha carne seja castigada, se preciso for, para que a minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando criastes. Ou seja, ele vai dizer que nós não devemos nos preocupar muito com o nosso físico, com o nosso corpo, mas sim com o nosso interior, com a nossa alma, com o nosso espírito, ou seja, com a nossa elevação moral. Não adianta nós nos preocuparmos com a nossa cura externa do nosso físico, porque o mais importante é a cura da nossa alma, a cura do nosso espírito. E sabemos, nós espíritas, que todas essas enfermidades que a gente tem, na verdade, ela está no nosso espírito, no nosso corpo espiritual, né? Então, às vezes, é por isso que às vezes os médicos procuram um problema de saúde nas pessoas, fazem todo tipo de exame e não encontram a causa. E diz, você não está doente. Os exames não dizem nada, né? São as doenças da alma, a doença que está no espírito, e que vai repercutir no corpo, né? Então, ele vai dizer que quando nós formos pedir as curas para os nossos problemas, nós devemos nos preocupar em pedir a cura principal da nossa alma, né? E não do nosso corpo, né? Até porque o corpo, ele é transitório, ele é passageiro, mas a alma, o espírito, ele vai continuar. Ele é eterno, esse é o mais importante, é a cura mais importante, né? Então, ele vai dizer que a felicidade, né, é muito relativa, né? Às vezes a gente acha que a felicidade, que a gente, numa cura dessa, vamos ter a felicidade, quando internamente, se nós não estivermos curados, nós não vamos estar felizes, né? E nos convida a nós sermos resignados, né? Aceitar as nossas condições, entender que aquilo que nos acontece é o melhor para nós nessa encarnação. E nos alerta que essas condições que nós estamos passando, foi nós que escolhemos. Isso. A condição que nós estamos, nós escolhemos no nosso processo de reencarnação. São as missões, as condições que nós pedimos para passar, né? Como eu falei, que às vezes nós podemos ter contribuído para tirar a visão de alguém. E pedimos para nós repararmos que nós venhamos nessa condição, né, para podermos reparar nossas faltas e até saber como é passar por aquela condição. Então, finalizando aqui, Vianney vai trazer que
uma aflição não é consequência, às vezes, do ato dessa vida presente, né? E que devemos procurar o motivo dessa consequência em vida anterior, né? Aquilo que às vezes a gente chama como destino, como um capricho da sorte, né? Ele diz que nada mais é do que a justiça divina. Às vezes a gente diz, não, eu tive o azar de acontecer isso, né? Foi o destino. Não, isso é a justiça de Deus presente, né? E ele diz, Deus não nos inflige punições arbitrárias, né? Deus não nos castiga, né? Ele quer que entre a falta e a pena haja uma relação, ou seja, o que nós estamos pagando é relativo ao que nós cometemos, né? Nem mais nem menos, né? Aí ele diz, quem matou pela espada, perecerá pela espada. Seria aquela lei de Talião. Se a gente causa um mal a outra pessoa, logicamente nós vamos ter que reparar ou passar por aquele mal que nós causamos, né? Então, ele diz, se alguém está aflito pela perda da vista, também esta vista pode ser a causa da sua queda, né? Pode ser que ele tenha feito alguém perder esta vista. Então, o que é que nós tiramos de lição aqui? Primeiro, que Deus não é injusto, né? Que nós deixemos de fazer esse papel de coitadinho, de que nós sofremos injustamente, né? Às vezes a gente até acha que realmente não merece passar por aquilo, né? Mas sabendo que Deus é justo, Deus é misericordioso, nós temos essa certeza de que Deus não vai nos colocar uma condição que nós não merecíamos passar. E como se diz, Deus só dá o frio conforme o cobertor, né? Então, nós só temos aquelas missões, né, ou dificuldades que a gente possa realmente, Deus só nos dá essas situações porque sabe que a gente pode carregá-las, né? Então, era isso que eu queria refletir conosco, quanto à questão da justiça divina, né? Quanto às causas das nossas aflições, as coisas que aparentemente a gente acha que nós não merecemos passar, né? Se nós acreditamos que a vida não é somente esta, nós acreditamos na pluralidade das existências, nós vamos entender que muita coisa que acontece nesta vida não se encontra resposta aqui. Logicamente, a razão nos mostra que essa causa, essa explicação está em outra vida. E acreditando na pluralidade das existências, nós entendemos que muitas vezes uma existência só não é o suficiente para a gente reparar as nossas faltas, né? Vejamos que às vezes tem pessoas que vivem uma vida descontrolada e às vezes não tem condição de reparar. Como exemplo, às vezes a pessoa tirou a vida de outra, cometeu um homicídio. Como é que ela vai reparar nesta vida? Ela não tem condição mais de devolver a vida daquela pessoa, né? Então, não temos como reparar mais essa falta. E, logicamente, se nós não temos mais condição de reparar esta falta aqui, só teremos como reparar numa outra oportunidade, né? Então, era isto que eu queria refletir nesse momento, que a gente entendesse as situações que acontecem com a gente, né? Que nós não somos injustiçados, que nós não somos preteridos, que Deus dá uma condição melhor para um
e para outro, assim, sem explicação, né? Se a gente acreditar assim, a gente vai achar que Deus é parcial, né? É a favor de um e contra outro. E nós sabemos que Deus é justo, né? Então, na justeza dele, ele jamais cometeria esse tipo de situação, ser a favor de uns e contra outros. Então, meus queridos irmãos e amigos, eu gostaria de agradecer a presença de todos e aqui fazer um agradecimento em especial à nossa intérprete, a Kate, né, por estar podendo transmitir para vocês essa mensagem. Queria novamente agradecer o convite do Centro Espírita Nosso Lar e esperamos que tenhamos contribuído, certo? Então, neste momento, eu convido a todos a nos concentrarmos para fazermos a nossa prece de encerramento, certo? Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de contribuirmos com a doutrina espírita. Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais esse momento de reflexão. Te agradecer pela assistência que nos foi dada. Queremos te agradecer também, Senhor, por podermos acordar mais um dia e podermos conviver com nossos amigos e familiares. Afinal, muitos não conseguiram acordar hoje. Queremos te agradecer e esperamos que possamos ser, cada dia, pessoas melhores, que hoje possamos ser melhor do que ontem, amanhã sejamos melhor do que hoje. Queremos te agradecer pela semana que tivemos, mesmo com todas as dificuldades, pois sabemos que elas são para o nosso crescimento. Queremos também, Senhor, te agradecer e te pedir que nos proteja nessa semana que se inicia, que possamos dar conta das nossas responsabilidades. E assim, Senhor, te pedimos que nos abençoe a todos. Então, eu gostaria de destacar aqui mais um detalhe, que a respeito do processo que o Espírito Vianney fala da imposição das mãos, que eu falei que nos nossos centros espíritas nós temos essa prática com o passe, né? E aqui a mensagem também que Vianney traz é uma mensagem consoladora, e ele faz, de certa forma, um atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno que nós temos disponíveis nas nossas casas espíritas, né? Inclusive no nosso lar, no Centro Espírita Nosso Lar, né? A gente, com atendimento fraterno, nós não prometemos cura de resolver os problemas de todo mundo, né? Mas trazemos um alento e uma reflexão para que nós entendamos as coisas que se passam conosco, né? Então, eu gostaria de lembrar isso, porque o que Vianney fez nessa mensagem aqui, ele conversou com a moça e ele fez uma espécie de um atendimento fraterno, né? Coisas que a doutrina espírita também oferece em várias casas. E o Nosso Lar oferece também, né, esse atendimento. Ok? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos e até a próxima. Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos.